Sejam bem-vindos a esta matriz da Vila de São Sebastião, neste dia com um imenso significado para nós. Iniciamos os 490 anos da Diocese, da fundação da Diocese, as celebrações e também a clausura do processo de beatificação da serva de Deus Maria Vieira da Silva. Portanto, deixar um agradecimento pela vossa presença, saudar todos aqueles que estão aqui connosco e que vieram neste dia se reunir para fazermos festa. E depois destas boas-vindas, passar já então a palavra ao nosso Padre Cônigo Hélder Miranda. Promotor desta causa, Mané Carlos, Cônigo Mané Carlos, Dr. Ricardo Madruga da Costa, Sr. Notário Padre Igor, Sr. Vigário-Geral, Sr. Delegado Episcopal Padre Vasco Parreira, excelentíssimas autoridades, convidados desta sessão. Vou começar por explicar o que aqui se vai passar. O Bispo de Angra, Dom João Lavrador, iniciou em fevereiro de 2018 o processo de beatificação de Maria Vieira da Silva, que faleceu a 5 de junho de 1940. Só a partir de então se formalizou canonicamente o processo com o libelo e o nulla obstat da Conferência Episcopal Portuguesa. O processo teve como promotor inicial o pároco de São Sebastião, Padre Domingos Graça, prosseguindo para o atual pároco, Padre Luís Silva, e como postulador da causa, o Cônigo Manuel Carlos Alves, atual reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo. Após um longo trabalho de auscultação das testemunhas na Diocese e na Diáspora, aquelas que ainda estavam vivas, e um rigoroso trabalho da Comissão Histórica, incluindo a necessária recolha de fundos por parte da respectiva Comissão Paroquial, procedeu-se à organização de todos os autos recolhidos, seguindo-se a certificação de ausência de culto público em julho deste ano. Os autos foram publicados no início do mês de agosto deste mesmo ano e sujeitos à inspeção pelo promotor de justiça, conservando-se deste modo o segredo necessário desta causa, tendo-se decidido encerrar a recolha dos documentos necessários e, consequentemente, da instrução diocesana. Finalmente, agendou-se a conclusão do processo para este dia solene de Todos os Santos, na feliz coincidência com as comemorações do aniversário da nossa Diocese, 490 anos. Após este solene ato, os autos que aqui estão à vossa frente seguirão finalmente para Roma, para o dicastério, para as causas dos santos. Termina aqui uma fase importante deste caminho em ordem à beatificação de Maria Vieira da Silva. A função desta sessão é tríplice. O Bispo, os membros do Tribunal nomeado, o postulador e o promotor da Justiça juram terem cumprido fielmente a sua função. O portador jurará cumprir a sua missão. Como a sessão de abertura dava conhecimento ao decreto de aceitação do libelo que abria a causa, assim esta sessão de encerramento torna público o decreto que determina o encerramento. Convém realçar que esta sessão não implica de modo nenhum uma necessária beatificação, mas apenas a conclusão do nosso trabalho diocesano. Esta sessão inclui a conferência do Dr. Ricardo Madruga da Costa, a quem agradecemos desde já, e termina com as vésperas solenes de Todos os Santos. Começamos por invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado
e donareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Deus. Amém. De modo a conferir solenidade à decisão de concluir o processo de investigação diocesana sobre a vida, martírio e a fama de santidade da serva de Deus Maria Vieira da Silva e prestar o devido juramento no primeiro dia do mês de novembro, solenidade de todos os santos, às 16 horas na Igreja Matriz da Vila de São Sebastião, Diocese de Angra, diante de Sua Excelência Reverendíssima Dom Armando Esteve Domingos, venerando Bispo de Angra, e o abaixo assinado Padre Igor Samuel Lima Oliveira, notário, compareceram o Reverendo Padre Vasco Silva de Castro Parreira, delegado episcopal, o Reverendo Cônego Hélder Miranda Alexandre, promotor de Justiça, e o Cônego Manuel Carlos Sousa Alves, postulador da causa, legitimamente citados diante dos restantes membros que integraram o processo diocesano, de ilustres convidados e do povo de Deus desta vila de São Sebastião e da Diocese de Angra. Tem que ser assim. Desejo iniciar estas breves palavras saudando Sua Excelência Reverendíssima Dom Armando Esteves Domingos, Bispo da nossa Diocese, e saúde igualmente os reverendos sacerdotes e os colaboradores que se associaram de tarefas destinadas a levar a cabo os trabalhos visando as várias implicações e pesquisas destinadas a promover e a propor a desejada beatificação de Maria Vieira da Silva. Ficam igualmente as melhores saudações aos demais presentes que se associam a esta iniciativa. Permitam, entretanto, que esclareça que na organização deste encontro estava prevista a competente presença do Dr. José Guilherme Reis Leite, a quem tinha sido solicitada a conferência que vai ter lugar, a qual, por motivos de natureza familiar, foi transferido para a minha pessoa. Como imaginarão, esforçar-me-ei por levar a cabo a tarefa, mas seguramente com palavras bem mais modestas e provavelmente com escasso proveito. Entretanto, serei breve em obediência ao que me foi recomendado e solicito, por isso, a vossa benevolência, pese embora a circunstância de estar familiarizado com a documentação de natureza histórica em causa. É por isso que me cingirei a esta vertente, uma vez que participei no estudo e na formulação da documentação essencial, a qual integra o processo facultado ao então Sr. Bispo de Angra, Dom João Evangelista Pimentel Lavrador. Eu gostaria só de assinalar um facto, é que aquilo que eu vou desenvolver, e que não é muito longo, foi aquilo que me pareceu ser adequado a este encontro aqui, na nossa igreja. Porque o Dr. Guilherme Reis Leite, meu querido amigo, telefonou-me só para eu ser o substituto dele, mas não me disse mais nada. De maneira que aquilo que vai sair aqui do meu papel vai ser aquilo que me pareceu ser adequado a este encontro. Importa justificar, todavia, as razões do envolvimento das pessoas já citadas
e ainda os motivos que explicam a referência ao Dr. António Neves Leal, ali presente. Segundo o normativo estabelecido pelo Papa João Paulo II, são estabelecidos os princípios para a beatificação e canonização dos servos de Deus. Assim, estabelecem-se os inquéritos diocesanos visando a recolha de provas, a audição de testemunhas e seguem-se os autos para a congregação e para a fase de estudo e julgamento da causa. O postulador deve entregar aos peritos em matéria histórica os documentos em sua posse e o bispo diocesano recolhe as provas, incluindo a biografia histórica, cabendo-lhe investigar a vida e virtude do visado. Para este efeito, o bispo de Angra nomeou por decreto 3 peritos em matéria histórica e arquivística, designada Comissão Histórica, que no termo do trabalho de pesquisa redigiu um relatório único destinado ao Bispo Dom João Lavrador. A referida nomeação recaiu em José Guilherme Reis Leite, coordenador, António Neves Leal, membro, e Ricardo Madruga da Costa, que sou eu, também membro, que integraram a referida Comissão Histórica para promoverem a necessária investigação e elaborarem o relatório resultante da pesquisa levada a cabo. O que estava em causa na tarefa cometida aos membros da referida Comissão é o crime que levou à morte da jovem de 13 anos, Maria Vieira da Silva. Os documentos que mereceram exaustiva verificação e análise crítica de natureza histórica são a obra escrita em 3 edições da autoria do Dr. António Neves Leal, criticamente analisada por José Guilherme Reis Leite e por mim próprio, e o processo judicial depositado na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. Portanto, são estas 2 peças que são a base do estudo. Situando com maior clareza e em função da respectiva relevância, está em causa essencialmente o processo judicial sobre o crime de homicídio praticado por José Caetano do Canto, conhecido por José Quinteiro, de que foi vítima Maria Vieira da Silva. Relativamente aos livros produzidos pelo Dr. António Neves Leal, o autor desenvolveu extensa informação sobre o crime, explicitando também uma visão de contexto religioso e social da época de 40, com alusões a Fátima, dando também detalhada conta da crescente afluência de cristãos junto do local do crime, visando o culto de Maria Vieira. No que toca a outros documentos, como por exemplo o Jornal da União, de 6 de junho de 1940, é apenas informativo. A obtenção de outra documentação muito reduzida não é merecedora de valor, podendo referir-se o Padre Coelho de Sousa. De referir 2 pagelas emitidas pelos bispos Dom Manuel Carvalho e Dom Aurélio Escudeiro, datadas de 1955 e 1994, respectivamente, ou seja, um distanciamento temporal de 15 anos e meio, de meio século, respectivamente. Algumas referências que constam com algum destaque na obra de Neves Leal, como sejam as que cita com origem em Ana Rocha Alves e Rosa Rocha, contemporâneas, têm uma natureza subjetiva e pouco consistente.
Ana Rocha Alves apenas se manifesta já em 1966 e um pouco à margem do que é essencial no trabalho levado a cabo. Refira-se ser um tanto frustrante a visita do Padre Júlio da Rosa, com paróquia no Faial, mas homem de só e da cultura, aos Estados Unidos, onde esteve com o Padre Joaquim Esteves, padre de São Sebastião, à data da morte de Maria Vieira da Silva. Terá obtido informação de interesse sobre a jovem falecida e interessou-se pelo tema, obtendo documentação fotocopiada na Biblioteca de Angra e alusiva ao processo judicial, incidindo sobre o crime praticado. Apesar das buscas, não produziu trabalho algum significativo para além das referências na obra de Neves Leal. Não obstante, o interessante caráter informativo do livro de António Neves, em particular os testemunhos colhidos e o crescente interesse de caráter religioso sobre Maria Vieira, a peça essencial desta tragédia é, sem dúvida, o processo judicial. Essencial e única, reconheça-se. Aqui podemos aceder a declarações de testemunhas datadas do dia 4 de junho de 1940, data em que ocorreu a violenta agressão praticada pelo criminoso, e ao importante e muito detalhado relatório da autópsia. Apesar apenas breves referências elucidativas do ocorrido, como sejam a circunstância do criminoso ter ferido a jovem na cabeça, ser encontrada inanimada e sangrando devido à denúncia da irmã que se encontrava junto da Maria Vieira. O falecimento de Maria Vieira ocorreu a 5 de junho de 1940. Refira-se que da parte do pai não há registro de perdão ou de benevolência que tenha sido manifestado pela filha. Note-se que a confissão da violência por José Tinteiro, que a PSP descreve, é extremamente violenta. Aliás, o relatório da autópsia não evita referências de enorme ausência de comiseração da parte de José Tinteiro. De notar que o relatório da autópsia não esconde violentas intervenções do criminoso, denunciando vontade de matar e afirmando ter sido a causa da morte. Num dos seus depoimentos, lisonjeia Maria da Silva Vieira, apreciando a sua aparência agradável, referindo esta ter recusado energicamente a sua tentativa de violação, sendo a decorrência da sua fuga que a agrediu repetidamente com a enxada após o que procedeu à ocultação no mato. O mesmo documento registra a existência de uma medalha de Nossa Senhora de Fátima da camisa de Maria Vieira, referindo ainda que os órgãos genitais foram observados sem lesão aparente. Interessante também ter em consideração que o próprio criminoso José Tinteiro confessou ter sido o agressor, referindo que Maria Vieira recusara com ele praticar atos desonestos. Na casa de seu pai, Júlio de Sousa da Silva, e tendo já recuperado os sentidos, disse aos presentes na sua casa que tinha sido dito José Tinteiro que a agredira em face da sua recusa à prática de atos desonestos. No que toca à complexidade e extensão das fontes que a peritagem dos historiadores obrigou,
é de tal exigência que esta minha intervenção visa apenas o essencial do que foi analisado e concluído, pretendendo apenas facultar-vos, talvez pobremente, aspectos essenciais. Relativamente ao livro de Neves Leal, é elucidativo quanto ao ambiente de São Sebastião, das suas tradições e culto, afirmando que os méritos de santidade remontarão à data do crime. E creio ter deixado em breves considerações o essencial. Para sintetizar, limitar-me-ei a dar conta de algumas notas que redigi no relatório da Comissão Histórica, datado de 14 de setembro de 2020. Dado relevante a ter em conta e que o relatório da autópsia revela, tem a ver com a descrição do vestuário que lhe foi retirado no decorrer daquela, revelando estar presa à camisa uma medalha de Nossa Senhora de Fátima. Do conjunto de conclusões acima retiradas, em resultado da análise dos documentos presentes à Comissão, fica claro que Maria Vieira da Silva morre em resultado de um crime violento cometido por José Quinteiro, cuja confessada intenção era a de violar a jovem, a qual, em defesa da sua pureza, se recusou a ceder, daí resultando a perda da sua vida em condições que a tornam merecedora de ser considerada mártir. E terminarei mesmo com duas breves notas que adicionei ao relatório da Comissão Histórica, extraídas da instrução para a realização dos inquéritos diocesanos ou das epicápias nas causas dos santos. O primeiro artigo. A fama de santidade e a opinião difundida entre os fiéis acerca da pureza e da integridade da vida do servo de Deus e acerca das virtudes por ele praticadas em grau heróico, a fama de martírio é a opinião difundida entre os fiéis acerca da morte padecida pela serva de Deus pela fé por uma virtude conexa com a fé. E no parágrafo 2 do artigo 7º dispõe: a fama deve ser espontânea e não artificialmente conseguida, deve ser estável, contínua, difundida entre pessoas dignas de fé, viva numa parte significativa do povo de Deus. E são estas as palavras que fecham o relatório que foi feito há até 4 anos. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem se isto não funcionou bem, mas foi o que foi possível. Decreto de encerramento. Da IURA competente no processo de investigação diocesana sobre a vida, o martírio e a fama de santidade da serva de Deus Maria Vieira da Silva, ouvido o parecer do delegado episcopal em conformidade com o artigo 144, parágrafo 1º da Instrução Sanctorum Mater, declaro definitivamente concluída a investigação diocesana, podendo-se proceder, cumpridas as últimas formalidades requeridas segundo as normas do direito, à celebração da sessão de encerramento. E foi dada em Angra, sob o selo das armas por mim, Bispo de Angra.
após leitura por Sua Excelência do decreto em que declarou concluída a investigação diocesana, o mesmo, os oficiais e o postulador prestaram o juramento prescrito de terem cumprido fielmente a sua função e de manter o segredo de ofício, como se segue. Em nome de Deus, amém. Eu, Armando Esteves Domingos, Bispo de Angra, juro ter cumprido fielmente o meu encargo na investigação diocesana acerca da vida, martírio e fama de santidade da serva de Deus Maria Vieira da Silva. Juro manter igualmente o segredo do ofício. Assim Deus me ajude. Em nome de Deus, amém. Eu, Conde Manuel Carlos Sousa Alves, postulador, juro ter cumprido fielmente o meu encargo na investigação diocesana acerca da vida, martírio e fama de santidade da serva de Deus, Maria Vieira da Silva. Juro manter igualmente o segredo do ofício. Assim Deus me ajude. Em nome de Deus, amém. Eu, Padre Vasco Silva de Castro Parreira, delegado episcopal, juro ter cumprido fielmente o meu encargo na investigação diocesana acerca da vida, martírio e fama de santidade da serva de Deus Maria Vieira da Silva. Juro manter igualmente o segredo de ofício. Assim, Deus me ajude. Em nome de Deus, amém. Eu, Conde Hélder Miranda Alexandre, promotor de justiça, juro ter cumprido fielmente o meu encargo na investigação diocesana acerca da vida, martírio e fama de santidade da serva de Deus, Maria Vieira da Silva. Juro manter igualmente o segredo do ofício. Assim Deus me ajude. Em nome de Deus, amém. Eu, Padre Igor Samuel Lima Oliveira, notário, juro ter cumprido fielmente o meu encargo na investigação diocesana acerca da vida, martírio e fama de santidade da serva de Deus Maria Vieira da Silva. Juro manter igualmente o segredo de ofício. Assim, Deus me ajude. Fernando Noia Vasconcelos, notário, juro ter cumprido fielmente o meu encargo na investigação diocesana acerca da vida, martírio e fama de santidade da serva de Deus Maria Vieira da Silva. Juro manter igualmente o segredo de ofício. Assim Deus me ajude. Decreto de nomeação do portador. Dom Armando Esteves Domingos,
por graça de Deus e mercê da Santa Sé Apostólica, Bispo de Angra, de Iure competente no processo de investigação diocesana sobre a vida, o martírio e a fama de santidade da serva de Deus, Maria Vieira da Silva, ouvido o parecer do delegado episcopal, em conformidade com o artigo 138, parágrafo 1º, da Instrução Sactorum Mater, no meio cônico Hélder Miranda Alexandre, portador, com a missão de entregar à Congregação para as causas dos santos os autos da referida investigação diocesana, dada em Angra sob o sinal e selo das nossas armas, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2024. Concluídos os juramentos, o abaixo-assinado notário procedeu à leitura do decreto de nomeação do portador, o qual em seguida prestou o juramento como se segue. Eu, Cônego Hélder Miranda Alexandre, portador desta causa, juro cumprir fielmente o encargo a mim confiado de entregar o dicastério para as causas dos santos, juntamente com o plico literarum, o transunto e a cópia pública da investigação diocesana acerca da vida, martírio e fama de santidade da serva de Deus, Maria Vieira da Silva. Assim Deus me ajude. Concluídos, foram realizados agradecimentos pelo pároco da Vila de São Sebastião e pelo procurador aos oficiais e colaboradores da causa e a todos os presentes. Portanto, apresentar os agradecimentos a todos aqueles que trabalharam de uma forma mais próxima nesta causa. As comissões que foram nomeadas, tanto para o estudo, a dimensão e a parte histórica e a coleta de toda a informação. A comissão que trabalhou para angariar fundos para que esta causa pudesse também seguir os trâmites necessários e pudesse chegar também a bom fim. A todas as pessoas desta vila e não apenas desta vila que rapidamente sentiram-se chamadas a colaborar com os seus testemunhos, com aquilo que conheciam sobre a vida da serva de Deus Maria Vieira da Silva e também com os seus contributos para que esta causa pudesse ter um bom fim. Portanto, deixar um agradecimento, uma saudação pelo vosso trabalho, pela vossa dedicação e ao povo desta vila também por esta sempre incansável presença e este gosto podermos celebrar em conjunto, estar em conjunto e, de um modo particular, no dia de hoje, encerrarmos esta parte diocesana do processo de beatificação da serva de Deus Maria Vieira da Silva em comunidade, vivendo em comunidade esta mesma fé. Da minha parte, resta-me, sobretudo, agradecer o trabalho que foi feito, os cumprimentos ao nosso prelado diocesano do Armando, que nesta fase assina todos os documentos que vão ser necessários e analisados em Roma para que esta causa chegue a bom porto. Cumprimento de uma forma especial e com alegria e gratidão os membros que aceitaram servir esta causa. Chega hoje ao final a primeira parte deste processo tendente à beatificação de Maria Vieira da Silva, assassinada aos 13 anos por não aceder aos impulsos lascivos a 5 de junho de 1940 nesta comunidade de São Sebastião. Este processo que hoje encerramos na sua fase diocesana começou em 2018, assim se pode dizer, com a abordagem do Padre de São Sebastião, penso que terá sido em 2017, com a abordagem do Padre de São Sebastião na altura, o Padre Domingos Graça Faria,
junto do Bispo diocesano de então, do João Lavrador, que, com o apoio imprescindível do Vigário-Geral de então, Miguel de Fonseca, logo interessou convites aos membros da Comissão que agora terminam os seus trabalhos na área da História, o Dr. Reis Leite, o Dr. Madruga da Costa, o Dr. Neves Leal, na área médica, o Dr. Miguel Santos, como, tenho de ir às notas para não falhar, como delegado episcopal, o Dr. Vasco Barreira, como promotor da Justiça, o Dr. Hélder Miranda Alexandre, os dois notários, Padre Jacob e Padre Igor, o copista José Francisco Sousa, todos eles foram imprescindíveis no desenvolvimento desta tarefa. Fizemos um trabalho com princípio, meio e fim, foi o nosso segredo, mas também por isso estamos, de alguma forma, nem que seja no rodapé de uma página de história, por termos concluído o primeiro processo de beatificação, concluído de fase diocesana, o primeiro processo de beatificação do nosso Oriano a ir a caminho de Roma. Esta causa já tinha começado muito antes, a nível da comunidade de cristãos da nossa ilha, com peregrinações individuais e familiares de grupos ao local do martírio, algumas por curiosidade, outras por necessidade de encontrar o intercessor junto de Deus. Houve alguma hesitação, assim se pode dizer, na consolidação desta causa. Padre Coelho Sousa, por várias vezes, existiu junto de Dom Aurélio, por sua vez também muito fez, mas houve desentendimentos, sobretudo por causa, penso eu, da ermida que foi construída naquele local, porque um dos documentos essenciais, que é o primeiro, acho eu, a ser analisado e perante o qual existe a admissão ou não na causa dos santos deste processo, tem que ver com o culto, se há ou não culto impulsionado pela autoridade eclesiástica em relação à serva de Deus. E a construção daquela ermida, na altura, podia parecer isto, daí alguns entendimentos. Mais tarde, também o vosso pai, o cônego Jacinto Bento, fez nova investida junto do outro bispo, Dom Antônio Braga, que na altura não encontrou pessoas habilitadas para dar corpo a esta causa, e por isso ficou em Águas do Bacalhau até à iniciativa do Padre Domingos. Nestes 84 anos que medeiam entre o martírio e a atualidade, faltou fazer aquele trabalho que não se vê, que foi muito bem explanado aqui pelo Dr. Madruga da Costa no seu trabalho, na sua apresentação da história, porque é necessário, de facto, recolher factos, recolher testemunhos e apresentá-los com critérios de independência, sem procurar forçar, seja o que for, apurar a verdade para a transmitir a quem de direito. A todos os que colaboraram nesta causa, faltou aqui uma referência à comissão que angariou os fundos, presidida pela Dona Délia Martins, que muito fizeram ao longo deste tempo. O último relatório que me apresentaram indicavam que tinham recolhido quase 70.000 euros. Se calhar vai ser ainda deficitário por relação às necessidades, não sabemos agora o que é que irá custar a face de Roma. Na nossa face, acho que foi tudo feito para o bom. Mas em Roma as coisas aí já poderão ser diferentes. Fizemos um trabalho honesto, exaustivo nesta recolha documental, procurando a verdade histórica sobre o martírio de Maria Vieira da Silva, tornando possível à Congregação da Causa dos Santos a formação de um juízo definitivo sobre a beatificação de Maria Vieira, que dê à Igreja dos Açores uma intercessora junto de Deus, nascida nesta ilha, e um exemplo de vida a seguir pelos cristãos açorianos. Penso que cumprimos o nosso dever e por isso eu pelo menos manifesto essa gratidão. Cumprimos o nosso dever e estamos satisfeitos por isso. Eu reconheço que nós fizemos de facto história por ser este o primeiro processo a ser concluído. Amanhã, quem diz, uma figura de estilo, começa a segunda fase deste processo com a nomeação do postulador em Roma, que defende bem e sem delações, junto da Comissão da Congregação da Causa dos Santos,
o processo de beatificação de Maria Vieira da Silva. Afigura-se-vos que é esta causa oportuna, mas poderá servir de exemplo à juventude para terem apreço da virtude da castidade, hoje muito desvalorizada, e em que a vida humana e nas suas fontes, onde ela nasce, não são apreciadas e respeitadas como preciosos dons de Deus à humanidade. Na pessoa do parque atual, cumprimento toda a comunidade de São Sebastião, atual e a passada, todos aqueles que construíram e dinamizaram ao longo dos anos esta causa. De modo particular, permita-me que recorde o Padre Coelho de Sousa, de quem foi colaborador no Jornal União e de quem guardo grata memória natural desta comunidade. Estamos todos de parabéns. Agora permanecemos unidos em oração, pedindo a Deus que de Roma nos venham boas notícias, que a autoridade suprema da Igreja Universal considera Maria Vieira da Silva uma poderosa intercessora junto de Deus e uma luz no horizonte açoriano que ilumina a nossa vida. Por isto trabalhamos e por isso ansiamos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Encerramento dos volumes. Dom Armando Esteves Domingos, por graça de Deus e mercê da Santa Sé Apostólica, Bispo de Angra, da Igreja competente no processo de investigação diocesana sobre a vida, o martírio e a fama de santidade da serva de Deus Maria Vieira da Silva, disponho que se encerrem estes volumes, 2 de transuto e 2 de cópia pública e integral, a que se junta a ata lida pelo notário Padre Igor Samuel Lima Oliveira, dado na Vila de São Sebastião, sob o sinal e selo das nossas armas, no primeiro dia do mês de novembro do ano da graça de 2024, solenidade de todos os santos. Concluídos os juramentos e os atos desta última sessão, o Bispo dispôs que se encerrassem os volumes que contêm os autos da investigação e de juntar a esses a presente ata. Seguiram-se as vésperas solenes de todos os santos. De quanto aconteceu nesta sessão, certifico e dou fé. Está terminada esta parte, iremos para a oração solene de vésperas e terminamos com uma oração aprovada já por Dom Aurélio Bernardo Escudeiro no dia 1 de janeiro de 94. Ó Deus, que dos fracos seja força, dos cegos seja luz e dos errantes seja verdade, concedei-nos a fortaleza nas tentações e a graça de trilhar sempre o caminho do vosso amor, com generosidade e pureza, a exemplo de Maria Vieira, que preferiu morrer a ofender-vos. Se for do vosso agrado, dignai-vos ouvir a nossa oração, concedendo o que vos pedimos e manifestando assim o valimento que junto de vós tem Maria Vieira, mártir da castidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
vamos, temos então este pequeno panfleto onde estão os textos que seguiremos para a oração. Começaremos com um hino cantado todos e depois teremos uma sequência de 3 salmos que faremos sentados, depois do Sr. Bispo e dos restantes clérigos chegarem ao presbitério. Os 3 salmos serão feitos da seguinte forma: o coro paroquial fará uma vez o refrão, que será repetido da forma possível por todos os presentes. Depois seguiremos as estrofes da salmodia, que será feita em 2 coros. O coro paroquial fará a primeira estrofe, os primeiros versículos, cantado, e o segundo coro será o presbitério e a restante assembleia. E os coros serão feitos sempre alternadamente. Uma estrofe, o coro paroquial, a outra estrofe, a assembleia e presbitério. E assim, constantemente, ao longo de cada salmo e de todos os 3 salmos. No final dos 3 salmos, teremos uma leitura breve, um responsório e o cântico evangélico, que será feito de pé e à semelhança dos salmos anteriores. O refrão entoado pelo coro paroquial, repetido por toda a Assembleia, e os versículos seguintes feitos em 2 coros, o primeiro versículo pelo coro paroquial, o segundo por toda a Assembleia e o presbitério, e assim constantemente ao longo de todos os versículos. E depois terminaremos com as preces, uma oração universal, oração do Pai Nosso e uma conclusão com a bênção. Vamos então aguardar que o Sr. Bispo e restantes clérigos que o acompanharão se preparem e assim iniciaremos então a nossa oração solene de vésperas. Deus e dai nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Os povos proclamarão a sabedoria dos santos.
Eu habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tendo recebido tais promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda a mancha da carne e do Espírito, para ir completando a nossa santificação no temor de Deus. Para começarmos as celebrações dos 490 anos da Diocese, dizer neste lugar de tantos, dizia que este é o melhor modo de começarmos os 490 anos, começarmos a celebração dos 490 anos da Diocese, precisamente neste tempo onde tantos nasceram pelo batismo para a santidade, onde Maria Vieira também ela foi batizada, onde aqui cresceu, na sua família, na comunidade cristã, e aqui aprendeu a amar a Deus e também a fazer nas dificuldades e nas provações. É um dia bonito não só pela solenidade que toda a Igreja hoje celebra, mas também pela forma solene com que encerramos aqui o processo diocesano para a beatificação desta serva de Deus. Não estamos a dizer que é beato ou santa. Estamos apenas a dizer que fizemos toda a nossa parte, ouvindo e recolhendo documentos, para que agora possamos também com tranquilidade e esperança colocar nas mãos sábias da Igreja, confiar que o Papa nos dirá se ela merece ou não estar incluída no rol dos santos. Entretanto, gostava de deixar aqui também uma palavra de muito apreço a todos os que trabalharam nesta causa. A mim, competiu apenas dar um empurrão na fase final, assinar papéis, fazer também história. São todos os que participam desta história. Desde logo todos os que o Sr. D. João Lavrador, no dia, em 2018, creio que no dia 7 de maio, não lembro agora o dia exato, fevereiro, no decreto nomeou o seu delegado, Dr. Vasco Carreira, o postulador, o Sr. Cónigo Manuel Carlos, que aqui esteve vizinho tantos anos, também o Sr. Cónigo Helder Miranda, e todos os que tiveram aqui cargos. À Comissão Histórica, uma palavra de reconhecimento ao Dr. Maduro da Costa, que deu voz a essa mesma comissão. Depois gostava, era aqui que eu queria chegar, deixar uma palavra muito sentida a todo o povo de Deus desta ilha, sobretudo aqui deste lugar, ou destes lugares, não só São Sebastião, mas também dos lugares aqui à volta, foram mantendo sempre esta chama viva. Acreditando na heroicidade desta jovem, conseguiram manter viva a esperança de que ela pudesse ser reconhecida como mártir, mantendo-a viva. Certamente, já muitos de vós se fizeram um pouco mais santos, desenvolvendo aqueles dons recebidos no batismo e que também é apelo à vossa e nossa própria santidade. Obrigado a todos aqueles que dos Conselhos Económicos e Pastorais já em 2007 e depois em 2017 declararam que fariam toda a sua parte para que não faltassem meios, e nunca faltaram. Parece que também não faltarem agora para Roma. Ficará, talvez, neste dia de Todos os Santos, um desafio à nossa própria santidade, a acreditar na santidade da Igreja, que não é de homens ou mulheres que não pecam, mas gente que acredita na misericórdia infinita e que depois de cada hesitação se volta a levantar. Não há, e a Maria Vieira também, já é assim que nos lembra, não há situação que humanamente mereça vingança onde não possamos colocar o amor. E não há ofensa que não possa merecer perdão. Dizia esta leitura que o Senhor caminha, é o Senhor que diz: eu habitarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Então, que este povo santo continue a caminhar nesta diocese, onde celebramos em ação de graças nos seus 490 anos. Senhor.
digamos com alegria, pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Deus de sabedoria infinita, que por Cristo constituístes os apóstolos, fundamento da vossa Igreja, conservai sempre os vossos fiéis na sua doutrina. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Vós que destes aos mártires a fortaleza do testemunho até derramarem o seu sangue, tornai os cristãos testemunhas fiéis do vosso Filho. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Vós que às santas virgens concedestes o dom de seguir mais de perto o exemplo de Cristo, fazei que todos reconheçam a virgindade consagrada como testemunho insigne do reino dos céus. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Vós que manifestais em todos os santos a vossa presença, o vosso rosto e a vossa palavra, concedei aos vossos fiéis que, seguindo os seus exemplos, se sintam mais perto de vós. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Concedei aos defuntos que vivam para sempre na companhia da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e de todos os santos, e por sua intercessão fazei-nos participar um dia na sua alegria eterna. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Digrai-nos derramar sobre nós, em atenção a tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Comprometidos com a santidade nossa e dos irmãos, e de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, e Jesus, a esperança nossa salve. A vós adoramos, verdade e tierra. A vós esperamos, bem esperamos, salvai-nos. É a coisa da nossa vossos olhos e de nós, e depois destes